Hoje nós vamos falar sobre arrumando a bagunça gerada pela falta de limites. Arrumando a bagunça gerada pela falta de limites. Nós sabemos, queridos, que hoje, muito embora nós tenhamos a impressão de que tudo está em ordem na nossa vida, talvez esse seja o seu conceito, talvez esse seja o seu pensamento, tudo está bem, tudo está fluindo, tudo está em ordem. Talvez ouvindo uma mensagem como essa, você descobre que pode existir sim alguma área, algum local, alguma situação da sua vida ou da sua casa que anda em desordem. Então hoje nós queremos aprender em Deus e com Deus a arrumar juntos a bagunça causada pela falta de limites. Nós vamos ser desafiados pelo Senhor como uma grande faxina que nós fazemos na nossa casa. Como uma faxina que a gente faz naquele guarda-roupa, naquele quarto da bagunça, ou naquela gaveta que nós temos. Então hoje o Senhor quer nos desafiar a arrumar, e juntamente com Ele colocar a nossa vida em ordem. Mas antes de a gente sempre começar a arrumar uma bagunça, é muito importante que a gente saiba o que nos espera diante daquela bagunça. É muito importante que a gente saiba de que maneira a gente pode estar se adaptando ou vivendo a vida em desordem. Ou melhor, o que uma falta de limite pode prejudicar a minha vida? Quais são as maneiras que a falta de limite aparece na minha vida e na minha casa? Por que nós precisamos de limite na nossa vida? Quais prejuízos que a falta de limite pode gerar na vida de uma pessoa, no relacionamento familiar de uma casa? Quais são as situações que a falta de limite vai atrair sobre nós, ou sobre o nosso casamento, ou sobre a nossa família? Deixa eu te deixa eu te inspirar a você pensar um pouco agora. Você já parou para imaginar como seria o trânsito sem a legislação que coloca limites? Como seria o trânsito sem o sinal, sem o guarda que fica ali tentando, sem a faixa de pedestre, sem haver limites? Como seria essa realidade? Eu vou um pouco mais além. Imagine a sua vida sem os limites da privacidade e da individualidade que tem sobre você. Imagina como seria a sua vida. Imagina o risco de se entrar em um avião onde não há leis no tráfego aéreo, onde não há monitoramento, nem há limites para os aviões transitar sobre os céus. Imagina, querido, a sua vida financeira sem as regras do mercado financeiro, sem a legislação financeira. Como seria? E eu quero parar aqui, mas fazendo você imaginar. Imagina a sua vida cristã sem os limites dos mandamentos da palavra de Deus. Como seria? O fato, querido, é que nós estamos diante de uma geração que não está mais dando valor aos limites. E nós não podemos adaptar a nossa vida a como uma vida sem limites, a como uma vida cristã sem os limites do mandamento de Deus, a sem considerar que Deus estabelece limites para o nosso bem, para a nossa proteção, porque a falta de limites, querido, pode ser prejudicial e ela pode ser muito sutil. Às vezes a gente não percebe. Nós podemos estar convivendo com a falta de limite há meses, há anos, sem perceber, sem ter algo que a gente possa dizer assim: eu estou sofrendo por isso, mas as consequências são reais. Elas sempre estarão lá, porque todas as vezes que a gente não respeita o limite de algo, nós atraímos uma consequência desastrosa na nossa direção. É só observar um casamento que não respeita o limite, um pai que não respeita o limite do filho, filho não respeita o limite de pai, uma liderança que não respeita os limites daquele que é liderado, nem o liderado respeita a liderança. Como nós vamos viver no mundo desse que está tão difícil, se nós não formos o primeiro a colocar limites e a vivermos respeitando os limites? Você entende isso? Qual a bagunça que talvez a falta de limite pode estar gerando na minha vida, pode estar gerando no meu relacionamento?
O fato, querido, é que a gente bagunça a nossa vida, a gente bagunça nosso relacionamento conjugal, a gente bagunça a nossa família quando nós não respeitamos alguns limites. Existem vários, mas hoje eu queria só citar para você 3 que são importantíssimos para um tempo como esse. Nós bagunçamos a nossa vida quando nós ultrapassamos os limites, primeiro, da humildade. Quando nós ultrapassamos o limite da humildade, nós geramos desordem na nossa vida. Nós atraímos bagunça para a nossa vida e os nossos relacionamentos. Porque todos que eu vou citar aqui têm a ver com você e têm a ver com as pessoas que você se relaciona. Humildade, querido, é cordialidade, respeito, simplicidade, honestidade. Humildade não tem a ver com conta financeira, não tem a ver com marca, roupa de grife, ou roupa que não é de grife, ou roupa rasgada, e humildade não tem a ver com isso. Humildade tem a ver com você respeitar, você ser simples, você ser cordial, você ser honesto. E hoje nós estamos no meio de uma geração que talvez não respeita mais os limites da humildade. Nós vivemos todos os dias no limite de romper a humildade. Todos os dias nós somos desafiados por situações, circunstâncias dentro da nossa casa e fora da nossa casa, que vem para provar o nosso coração. Se nós estamos com um coração humilde, ou se nós estamos com um coração que já não é mais humilde e agora está na soberba, está lá no espírito altivo demais. Você sabe que tem situações que vêm para provar exatamente o nosso coração. E olha o que a palavra diz em Provérbios 16, 18, que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Sempre será assim. Nós vamos romper os limites da humildade quando a gente esquece do valor da humildade. Quando a gente esquece da força que a humildade tem de nos levar a conquistar coisas em Deus. E aí a gente às vezes se apega autoconfiante demais, em excesso. E isso, querido, vai enfraquecer os limites. O próprio Davi disse em Salmo 34, 14, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com todos. A instrução do Senhor para um tempo como esse, é nós não buscarmos a autoconfiança, mas buscarmos a confiança do alto. Não é buscar o que eu posso fazer, mas é buscar o que eu preciso entregar ao Senhor. Para um tempo como esse, você não pode viver sozinho. Todas as vezes que nós nos sentimos confiantes demais em nossos próprios recursos, ou que estamos dispostos a nos premiar por nossos méritos, sem a devida humildade e reconhecimento da nossa dependência de Deus, nós estaremos em um grande perigo de cair. Essa é a Bíblia falando. Então, se reserve no limite da humildade. Segundo quando nós ultrapassamos os limites do bom senso. Quando ultrapassamos os limites do bom senso. Bom senso, querido, é aquela pessoa que evita discussão, que está aberta a diálogo, aquela pessoa que tem a sabedoria. E olha, tanto a derrota como a vitória contra o pecado são forjados na nossa mente. A mente é o grande campo de batalha. E a Bíblia nos ensina em Romanos 8,13, que nós devemos fazer morrer o nosso corpo, a nossa carne, se queremos viver pelo Espírito Santo. É uma decisão nossa. É uma decisão nossa, sabe, de nós darmos limite ao bom senso da nossa vida em relação às pessoas, em relação às circunstâncias do nosso casamento, em relação às circunstâncias dos nossos familiares, em relação à igreja do Senhor, em relação às pessoas que nos cercam. Usar o bom senso é evitar bagunça na nossa vida, enxergar o que está além das palavras, é pensar antes de responder. Alguém que tem um bom senso é alguém que tem uma vida organizada, sim ou não? Amém? Talvez você conheça alguém que não tem bom senso, não tem limites para essa pessoa, e você sabe o quanto essa pessoa tem poder de desorganizar a vida de alguém, pela falta do bom senso. O quanta desordem ela não gera na sua casa, ou não gera nas pessoas que estão ao redor dela, pela falta do bom senso. Terceira realidade que nós geramos bagunça na nossa vida é quando ultrapassamos os limites da razão. A razão é prudência, é sabedoria.
Nós vivemos num tempo, querido, que o mundo, sabe, o príncipe desse século não está brincando. Ele quer atrair a nossa atenção, e todas as vezes que o mundo consegue atrair a nossa atenção, ele vai diminuir a nossa capacidade de reflexão. Se você é atraído pelas coisas do mundo, eu quero te dizer que você está diminuindo a sua capacidade de reflexão sobre as suas escolhas. Mas reflexão e análise baseado no Evangelho, porque é uma balança. Se você é atraído demais pelo mundo, essa balança vai ser mais preenchida do que o Evangelho na sua vida, e isso vai fazer você tomar as suas decisões, isso vai fazer você tomar as suas escolhas. A razão é a faculdade de raciocinar, de aprender, de compreender, de ponderar, é a inteligência que nós temos para decidir a nossa vida. E a desordem que causamos ao desrespeitar os limites da razão, frequentemente bagunça a vida também de outras pessoas. Talvez você conheça alguém também que não tem limites quanto à questão da razão, e essa pessoa acaba que bagunça a vida dela e bagunça a vida de quem está perto também. Faz sentido para você? Amém? Amém ou não? Eu citei aqui 3 realidades que, quando nós ultrapassamos os limites, nós atraímos bagunça ou geramos bagunça na nossa vida e também na vida de pessoas que convivem conosco. Quando nós ultrapassamos o limite da humildade, repita comigo e diga: ultrapassamos o limite da humildade, ultrapassamos o limite do bom senso e ultrapassamos o limite da razão. Talvez seja uma realidade sua ou de alguém. E aí você pode se questionar perguntando: pastor, e agora? Como resolver isso? Eu queria pensar com você nesta tarde sobre 3 ensinamentos da palavra para a gente resolver essas questões da nossa vida. A mensagem de hoje não é expositiva, ela é temática. Eu vou citar 3 textos diferentes para que cada texto desse possa nos ensinar sobre decisões, sobre postura, sobre nossas escolhas. Amém? Você está comigo? Então, como resolver uma bagunça gerada pela falta de limite na humildade? Primeira coisa é: mantenha conexões saudáveis. Abra comigo em João capítulo 15, verso 4 e verso 5. João capítulo 15, verso 4 e verso 5. Você pode acompanhar aqui no telão também. A Bíblia diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Palavras do próprio Senhor Jesus para os seus discípulos. Jesus vinha num discurso a qual ele estava apontando para os últimos dias, que ele não estaria mais com os seus discípulos, porque ele seria morto, ressuscitaria, mas não deixaria os discípulos sós. Ele deixaria o Espírito Santo, o Consolador, com os discípulos. Mas aí ele deixa uma chave preciosa, porque os discípulos poderiam se achar autoconfiantes demais por terem o Espírito Santo, e a autoconfiança o tornarem independentes. Mas aí Jesus, de forma sábia, vem dizer: vocês não podem perder a humildade no coração jamais, porque se perdem a humildade, vocês perderão o caminho da conquista. E aí Jesus diz nesse texto, de forma tão preciosa e tão precisa, de que Ele é a videira e nós somos os ramos. E ramos, se não estiver ligado à videira, não pode fazer nada, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Diga a essa pessoa que está perto de você, diga: sem Jesus você não pode fazer nada na sua vida. Isso é uma realidade, querido, e é bíblico, e nós precisamos reconhecer. Primeira coisa de alguém que tem um coração humilde é reconhecer que precisa de ajuda.
reconhecer que precisa do Senhor na sua vida. Isso é um coração humilde. E olha, o que tem a ver, pastor, conexões saudáveis? O que Jesus está falando aqui é exatamente de conexões, porque Ele está dizendo: eu sou a videira, vocês são ramos. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em você, vocês darão fruto. Mas se vocês não estiverem em mim, vocês não podem fazer nada. Jesus está falando de conexões. Conexões, e eu quero te dizer nessa tarde que a sua melhor e primeira conexão tem que ser com o Senhor. Tem que ser com Jesus. A sua conexão mais saudável é com o Senhor na sua vida, porque se você estiver conectado com Jesus, você vai fluir de Jesus na vida das pessoas, porque você flui de acordo com as suas conexões. Com quem você anda se conectando, com quem você anda se atraindo, relacionamento, e aí você vai refletir disso. As nossas conexões falam muito sobre nossas decisões, sobre as nossas reações. Você reage, você decide de acordo com as suas conexões. A Bíblia, querido, confirma o que os nossos pais e avós diziam há tanto tempo. Não sei se você é desse tempo, que eu ouvi muito a minha avó dizendo: meu filho, cuidado com quem você anda. Quem já ouviu isso do seu pai, da sua mãe, da sua avó? A geração mais nova talvez não escuta tanto, mas a geração, sabe, não mais velha, mas a geração passada escutou muito isso. E mais, porque nossos pais conheciam demais. Minha avó mesmo, era minha segunda mãe, conhecia demais a mim. Quando ela percebia que eu estava mudando algo, ela me chamava e dizia assim: ei, você está andando com quem? Que eu estou vendo que você está diferente. Eu estou vendo que você está respondendo diferente. Você não está aumentando a voz para mim. O que é que está acontecendo? E ela dizia assim, ó: quem se junta com farelo come. Não era assim? Amém? Quem lembra dessas mensagens que vinha do nosso pai, da nossa mãe? Era tão precioso, mas eu não sabia que era tão bíblico. Porque isso é Bíblia, querido. É Bíblia falando ao seu coração. Diga-me com quem você anda e eu direi quem você é. Isso é o que? Isso é conexões. Com quem você anda, com quem você se relaciona, vai influenciar a sua vida, porque nós somos influenciáveis. Por isso que nessa tarde o Senhor está dizendo a você: quer guardar a humildade no seu coração, você tem que manter a conexão com aquele que é o homem mais humilde da face da terra, Jesus. Nós não podemos cortar nossas conexões com Ele. Se você cortar a sua conexão com Jesus, você vai estar atraindo bagunça para a sua vida, desordem. Você vai em algum momento refletir isso na direção de alguém, da sua casa. Talvez esse seja a razão do seu casamento não estar tão bem assim. Talvez seja a razão da sua casa não estar tão bem assim, ou você mesmo não está tão bem assim. Será que a conexão está fluindo com Jesus, como deveria fluir? Será que está uma conexão saudável realmente? Nós somos influenciáveis, não tem nada errado nisso, não há absolutamente nada fora do normal de nós sermos seres influenciáveis. Mas nós precisamos nos preocupar qual é o tipo de influência que está refletindo sobre a nossa vida. As influências estão presentes sim na nossa vida. Mesmo sem percebermos, nós deixamos fluir algo de uma influência, de uma conexão na nossa direção. E aí vem um questionamento de Jesus para você. Olha para as tuas reações, olha para as tuas decisões, você vai encontrar se você tem um coração humilde ou não. Humildade não é uma faculdade que nós encontramos aí fora. Humildade você não encontra na barraca, na venda. Humildade você aprende com aquele que é humilde. Você recebe daquele que tem para transferir para você. E a gente não pode cortar as conexões com Jesus. Você quer ser alguém mais saudável? Amém? Quer ser alguém que tem mais conquistas? Quer ser um vencedor? Quer ser alguém organizado? Quer ser alguém excelente? Você tem que andar com pessoas que já são assim.
Quer ser alguém mais saudável? Ande com pessoas saudáveis. Quer ser alguém que é vencedor? Ande com aqueles que andam vencendo. Quer ser alguém que é organizado? Ande com aqueles que são organizados. Quer ser alguém excelente? Ande com aqueles que são excelentes. Quer ser um crente mais fervoroso? Ande com aquele que é crente e fervoroso. Porque as suas conexões vão influenciar a sua vida. Mas depois não venha, pastor, eu estou frio. Por quê? Porque você está se conectando com pessoas que são frias. Pessoas que talvez pensam só no mundo, nas razões do mundo. As conquistas só estão no mundo. E aí vão influenciar a sua vida. Eu não estou aqui mandando você se afastar de ninguém. Pelo contrário, se você está queimando, você não pode esfriar. Você tem que queimar aquele que está frio. E não ele esfriar você que já está queimando. Quantos estão comigo aqui em nome de Jesus? A Bíblia diz, querido, Provérbios 13, 20. Diga assim, Provérbios 13, 20. Quem anda com sábio se torna sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Bíblia. Anote para você não esquecer, Provérbios 13, 20. Não esqueça mais nunca desse versículo. Porque se você quer ser sábio, ande com quem é sábio. Não ande com pessoas que são tolas. Não ande com pessoas que estão aí se perdendo com a sabedoria do mundo. Você está me entendendo, não? Amém. O que você quer para a sua vida? Qual o tipo de pessoa que você está se conectando? Quais são as suas conexões? Será que o teu coração não está tão humilde mais assim por conta das influências? Isso é uma realidade. Eu me lembro muito bem que, porque você pode dizer, mas pastor, isso é só na igreja. Não, isso não é só na igreja, em qualquer lugar que você estiver. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar muito tempo atrás, num hotel em Boa Viagem. E eu fui empregado numa recepção do hotel, um hotel muito movimento, um hotel que recebia muito turista. E eu cheguei na recepção e tinha lá outras pessoas que trabalhavam comigo. E um dos critérios para trabalhar na recepção de hotel é falar inglês. Não pode trabalhar na recepção de hotel que recebe turistas sem falar inglês, é uma confusão. E aí as pessoas olharam para mim, bem-vindo, tal, que bom. E a gente começa a puxar assunto. A primeira pergunta que o meu colega fez foi, quanto tempo você tem de inglês? Eu disse, eu só sabia falar yes, oh não. Eu disse, eu não falo inglês. Ele disse, como é, rapaz? Como foi que você conseguiu entrar aqui? Sua conexão é forte, viu, rapaz? Sei que você está entrando sem falar inglês. Eu disse, me ajuda, eu vou precisar de tu. Quando chegar um americano aqui, eu te boto na parada e saio de cena. Mas onde eu quero chegar? Porque você, todas as vezes que você começa a trabalhar, você começa com todo gás. Um emprego novo, você começa todo animado, chega na hora, sai depois, é pontual, você trabalha, suor e tal. Aí, escute, porque tem alguém do seu lado que já tem 10 anos na empresa. E aí olha para você e diz assim, primeiro almoço, que eu não sentei com ele, ele disse, tu estás dando gás demais. Segundo almoço, ele disse, tu não precisa dar a tua vida por isso não. Faz de qualquer jeito. Terceiro almoço, ele disse, não se ilude não. Porque as coisas aqui não é tão boa como tu pensa não. Quarto almoço, ele disse, cola em mim que tu vai se dar bem. E aí você vai na onda. Porque 10 anos de empresa, então os caras sabem. E você vai criando conexões. Sabe o que acontece, querido? Quando não dá 3 meses, você já não tem tanto gás assim. Não dá 6 meses, você já está fazendo de qualquer jeito, já chega atrasado, já mete atestado, já não vai, já pensa, eu não vou dar, não é bem assim não, viu? Não. O que aconteceu que você está com tanto gás? Conexões erradas, influências na sua vida. Aí eu lhe pergunto, será que isso é só no trabalho? Ou será que isso também não tem dentro da igreja? Será que a gente não tem que guardar o nosso coração contra conexões que vêm para roubar o gás, a humildade, a simplicidade da nossa vida?
Será que a gente não despertar para o limite da humildade não gerou uma bagunça na nossa vida, em alguma área? Jesus hoje deseja, querido, se conectar com você, como você é um ramo ligado na videira, para que você entenda que sem Ele você não pode fazer nada. Você pode dar um amém por isso? Sem Jesus a gente não pode dar frutos. O que Jesus estava ensinando aqui nesse texto sobre conexão? A importância que isso tem para não bagunçar a nossa vida. Ei, escute, sua família precisa que você seja uma fonte de mudança. Você não precisa ser mais um dentro da sua casa, porque talvez assim como eu, o seu lar não foi tão organizado assim, a sua casa não tinha tanta ordem assim, o casamento do seu pai e sua mãe não era uma referência assim para você, mas você não precisa ser o mesmo, você não precisa fazer a mesma coisa. Hoje, se você estiver ligado em Jesus, Ele vai te ensinar a você ser diferente e fazer diferença na sua casa e no seu casamento. Você não precisa ser mais um no meio da multidão, você tem que ser a pessoa que é a fonte de mudança. Porque existem pessoas que são soberbas e se conectam conosco e acabam roubando a humildade do nosso coração. Isso é muito perigoso, querido. Jesus aqui estava ensinando aos discípulos o quanto a humildade tem poder de gerar fruto. O quanto a humildade tem poder de gerar fruto. Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, nunca se ache capaz ao nível de se achar independente. Humilde é aquele que entende que precisa depender. Nunca se ache capaz ao ponto de se achar independente. Essa é a mensagem de Jesus para os discípulos. Vocês sem mim não podem fazer nada. Vocês têm que manter a conexão saudável comigo. E é assim na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Se conecte com Jesus e você vai receber daquilo que Jesus tem para você. Você está me entendendo? Amém? Quer vencer a bagunça que a falta de humildade gera? Crie conexões saudáveis. Segundo, quer vencer a bagunça que a falta de bom senso causa? Desenvolva uma vida equilibrada. Efésios 4, do verso 1 ao 3. Efésios 4, do verso 1 ao verso 3. A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo orientando a igreja de Éfeso: rogo a vocês, eu estou preso, mas vocês estão livres. Eu peço que vocês andem, vivam, se comportem, se relacionem como alguém digno. Digno de quê? Como alguém digno daquele que está conectado a Jesus. Como aquele que entende que sozinho não pode fazer nada. Como alguém digno daquele que foi chamado pelo Senhor para fazer uma linda missão nessa geração. E nós precisamos entender uma palavra como essa, porque bom senso é forma sensata e equilibrada de decidir e julgar as coisas. É uma prudência. Alguém que tem bom senso é alguém prudente, sabe julgar as coisas de forma razoável, com cautela na sua vida. Ou seja, tem discernimento. Alguém que tem bom senso é alguém que tem discernimento. Pastor, onde eu compro discernimento? Pastor, aonde eu aprendo sobre discernimento? Está aqui. Você só terá discernimento se você ler a Bíblia, se você receber da Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais discernimento você vai ter. Discernimento não tem a ver com tempo de experiência.
Discernimento não tem a ver com a sua idade. Eu conheço pessoas que têm 15 anos e têm discernimento. Conheço pessoas que têm 40 anos e não possuem discernimento. Por quê? Porque o de 15 anos resolveu ler a Bíblia, resolveu aprender com a Bíblia, e a Bíblia vai gerar o discernimento que você precisa. Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não estuda a Bíblia, nós não podemos querer ter discernimento. Quantos estão me entendendo? Nós criamos um devocional anual que inspira toda a igreja a ler a Bíblia em um ano. Por quê? Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais discernimento você vai ter. Discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Isso é uma pessoa de bom senso. Bom senso não tem a ver com educação, bom senso tem a ver com discernimento. E ultrapassar os limites do bom senso é atrair desordem, é atrair bagunça na nossa vida. Talvez você conheça alguém assim. Sabe, essa expressão bom senso se refere a uma pessoa que age, se expressa com sabedoria. Uau! Sabedoria. Só conseguimos ter equilíbrio quando conhecemos realmente a Deus e procuramos andar de acordo com seus mandamentos. Andar de modo digno, como Paulo disse à igreja, significa viver equilibrado. Andar de forma digna não é ser a pessoa que não erra jamais, não tem nada a ver com isso. Andar de forma digna é alguém que decide viver de forma equilibrada, que tem discernimento sobre as situações. Hoje nós vivemos numa geração da subjetividade. Essa é a realidade, sabe? E a televisão está aí entrando nas casas. Os jornais estão aí entrando nos lares. As notícias estão aí entrando nos corações. E sabe o que é que tem gerado? Subjetividade. Hoje a onda tudo é subjetivo, pastor. Tudo depende do ponto de vista. Eu não vejo assim como o senhor está vendo. Então é ponto de vista. Se é ponto de vista, é subjetivo. Porque vai de acordo com os teus sentimentos, com os teus achismos, com o que você acha que é certo. O mundo aí fora está assim hoje, está louco, querido. E a gente precisa cuidar da nossa geração. Porque, entenda, em nome de Jesus, subjetivo é o oposto de objetivo. Subjetivo é depender do ponto de vista pessoal. Objetivo é depender da verdade, que é imparcial. A verdade, ela é imparcial. A verdade não entra em negociação. Verdade é para ser vivida como verdade, ponto final. Por isso que Jesus bate no peito e diz assim: eu sou a verdade. Você está me entendendo? Então deixa eu te dar um conselho. A sua fé hoje não pode ser subjetiva. A sua fé tem que ser objetiva. Uma fé que nos faz viver o equilíbrio da palavra. Os dois extremos não funcionam. Você conhece alguém que é aquela pessoa que é, ou ela é 8 ou ela é 80? Conhece alguém assim? Ah, pastor, eu sou 8 ou 80. Tem dia que eu estou fria, mas tem dia que eu estou fervendo, viu, pastor? Tem dia que eu estou paciente, mas tem dia que eu estou assim, pastor, olha, só a graça e a misericórdia. Os dois extremos não funcionam, a gente precisa do equilíbrio. Por isso nós precisamos de uma fé objetiva. Qual é a fé objetiva? É a fé que depende da verdade. É a fé que se caminha na verdade, porque fé, querido, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É a convicção de fatos que a gente não viu ainda, mas a gente está crendo que vai acontecer. Fé objetiva é a fé que se move na verdade. Fé subjetiva é a fé que se move no ponto de vista, de acordo com seus sentimentos. E você não precisa de uma fé subjetiva, amém? Amém ou não? Quer vencer, sabe, a bagunça que ultrapassar o bom senso gera na sua vida? Decida hoje ter uma vida equilibrada através de uma fé que é objetiva. Escute a instrução de Paulo, decida andar como é digno, alguém que verdadeiramente anda pela fé.
Olha para essa pessoa e diga assim: você anda pela fé? Você verdadeiramente crê? Você crê de forma objetiva? Então ande como é digno a sua declaração de fé. Isso é uma vida equilibrada, amém? E aí você vai ter bom senso para as coisas. Você vai ter bom senso para as situações. Você está comigo? Amém ou não? Em nome de Jesus. Terceiro e último e não menos importante. Para vencermos a bagunça da falta do limite da razão, nós precisamos valorizar as nossas decisões. Valorize as suas decisões. Provérbios 3, versos 5 e 6. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vida. E Ele colocará em ordem a sua vida. E Ele arrumará a bagunça que está na sua vida ou na sua casa. Sabe, esse texto foi dito pelo sábio Salomão. E não sei se você lembra, mas eu creio que sim. Que um dia Deus olhou para Salomão e disse assim: Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. Salomão poderia ter pedido riquezas, pedido uma mulher, pedido um palácio, poderia ter pedido várias coisas. Mas Salomão decidiu pedir aquilo que ele não tinha, aquilo que estava no Senhor. Salomão pediu sabedoria. E é por isso que eu entendo que um texto como esse é de alguém que viveu na pele essa orientação. Ele diz: ei, decida confiar no Senhor de todo o seu coração e não se estribe, ou seja, não caminhe, não se baseie, não se apoie no seu próprio entendimento, porque isso vai gerar bagunça. Todas as vezes que a gente decide se apoiar no nosso próprio entendimento, nós estamos tendenciando a gerar bagunça na nossa vida. Mas aí ele diz: mas se você decidir reconhecer o Senhor e endireitar os seus caminhos no Senhor, Ele vai te ajudar a arrumar a bagunça da sua vida. Ou seja, deixe o Espírito Santo guiar suas decisões. Deixe o Espírito guiar os seus passos. Isso é arrumar a bagunça gerada pela razão humana. Porque a razão humana é a relação dos valores que a gente estabelece na nossa vida. Nós temos crendices, nós temos valores. E se a gente constrói a nossa vida baseada e apoiada nas nossas razões humanas, nós vamos gerar bagunça. Quantos casamentos são destruídos porque o homem quer ter razão, ou porque a mulher quer ter razão nas coisas, e aquela briga para lá, briga para cá, puxa a corda para cá, ela puxa a corda para lá, mas ninguém cede. Por quê? Porque são pessoas que ultrapassaram os limites da razão. Ultrapassou o limite da razão, você atrai bagunça para o seu coração. E aí a razão humana aqui, ela não condiz com os princípios divinos. A mente do homem não consegue acompanhar a mente de Deus. Você precisa do Espírito Santo para te fazer entender e te instruir. Ele é o teu conselheiro, Ele é o teu ajudador, Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar nas suas decisões. Decida não se apoiar no seu próprio entendimento. Decida ser guiado pelo Espírito Santo. As dúvidas são normais. Pastor, eu tenho maior dúvida. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Eu fico com esse homem ou eu deixo esse homem? Pastor, aceito essa proposta ou eu aceito essa? Eu faço essa faculdade ou eu faço essa? Dúvidas são normais no coração do ser humano. Mas nós precisamos do Espírito Santo para saber nos ensinar qual é a voz da verdade no nosso coração. Porque a gente confunde o que a gente quer. Ah, pastor, Deus falou comigo que eu tenho que namorar com esse varão. Tem certeza? Deus falou, pastor. Olha como ele é bonito, cheiroso, arrumado. Olha o carro dele. Olha, pastor. Aí eu disse: será que Deus falou mesmo? É que você está sendo atraída por essas coisas?
Você já olhou se ele é um homem de Deus? Você já olhou se ele trata os seus pais bem? Você já olhou se ele vai ser educado com você? Se ele vai ser cordial? Se ele vai honrar você? Você já olhou essas coisas antes de olhar que ele é cheiroso, bonito e que ele tem as coisas? A gente pode confundir a voz da razão com a voz do Espírito Santo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Sabe, a gente precisa ter aquele senso de discernimento e deixar ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida. Muitos têm dificuldade de saber discernir hoje qual é a voz da razão, qual é a voz do Espírito Santo em seu íntimo. Confundem o que ele deseja como o próprio homem ou mulher com o que o Senhor deseja para ele. Por isso é importantíssimo saber discernir sobre as escolhas da vida. Salomão pediu sabedoria, algo que não era seu. Salomão pediu algo que não era dele. Pediu sabedoria divina, algo que não é dele, algo que é do próprio Senhor. E é isso que eu e você precisamos para um tempo como esse. Talvez é exatamente isso que está faltando para arrumar a bagunça do seu relacionamento, para arrumar a bagunça do seu casamento, para arrumar a bagunça da sua vida espiritual com Deus, para arrumar a bagunça da sua vida profissional, sua vida financeira, não sei, mas talvez seja exatamente isso que está faltando. Você pedir aquilo que não é seu, aquilo que está em Deus e que Deus pode emprestar a você, para que você trilhe um caminho de conquistas nessa vida. Porque a gente se apega com as coisas que são nossas. Aí às vezes a gente acha que é sábio demais, inteligente demais, é nada, a gente se atrapalha. Mas quando eu digo, Senhor, me dá a tua sabedoria, Deus vai lá e empresta aquilo que não é meu, aquilo que é dele, para que eu faça como ele faria. Ah, Pai, me dá humildade. Humildade não é sua, humildade vem de Deus. Me dá amor, amor não é seu, amor vem de Deus. Me dá perdão, Jesus. Está na hora, talvez, a gente pedir aquilo que não é nosso, que está faltando e a gente sabe que não é nosso, mas que vem do Senhor. Porque sem tais ferramentas que Ele nos dá, nós não conseguiremos chegar lá. Eu volto ao texto de Jesus em João capítulo 15. Sem tais ferramentas que a videira libera para o ramo não consegue dar fruto. Como resolver, pastor? Se renda à presença do Senhor. Busque nele aquilo que falta em você. Ei, o que é que está faltando em você hoje? O que é que está faltando no seu relacionamento hoje? O que está faltando, sabe, na sua vida espiritual hoje? Busca nele, porque ele tem o que você precisa. E Ele vai liberar sobre você com todo o amor que Ele tem por você. Sabe por quê? Porque no dia que você estiver diante dEle, Ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel naquilo que eu liberei para você. Entra no gozo aqui, porque o lugar é teu. Talentos que Deus te dá, Ele te dá para você usar ao nome dEle. Ele te empresta aquilo que você jamais vai poder conseguir conquistar nesse mundo, para te levar até a presença dEle. E eu e você só conseguimos chegar na presença dEle pedindo a Ele aquilo que falta em nós.